A paz do Senhor, meus irmãos, é com satisfação, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, apesar de termos passado alguns domingos, né, sem ter possibilidade de lecionar a lição da escola dominical, e hoje, pela misericórdia de Deus, dia 6 de dezembro de 2020, nesta manhã abençoada que o Senhor nos concede, nós estamos aqui mais uma vez pela misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus, para juntos comentarmos essa lição desse quarto trimestre de 2020, uma lição muito abençoada, que traz o tema a fragilidade humana e a soberania divina, as limitações humanas, a fragilidade do ser humano e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. É uma história real que aconteceu, a Bíblia relata no livro de Jó, essa a história desse homem, que Deus dá um testemunho dele muito maravilhoso, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que procurava fazer sempre a coisa correta, a coisa certa, e por um desafio do arqui-inimigo de Deus, querendo usar subterfúgio nas limitações humanas, na verdade fez um desafio a Deus. E Deus, como ele é soberano, ele permitiu. Ele permitiu. Por que que ele permitiu? Porque ele conhecia Jó. Ele conhecia Jó. E eu vejo, eu não sei se alguém já comentou, eu não li, não vi nenhum comentarista falando a respeito disso, apesar que não, na verdade eu não fui pesquisar a fundo, mas eu vejo uma semelhança muito grande, meus irmãos, a vida de Jó como uma prefigura daquilo que Jesus passou, não é verdade? Jó era um homem rico, Jesus é rico e se fez pobre. Ele esvaziou-se da sua glória e esteve aqui sentindo como homem, vivendo como homem, sendo tentado como homem, passando os sofrimentos, sendo acusado, né? Mas no final ele foi glorificado. E Jó é um homem que passou por muitas dificuldades depois de ter muitos bens. Ele foi provado, né? Mas ele não sabia o que estava acontecendo, por quê, né? Hoje nós sabemos, porque nós conhecemos a história, mas Jó, no momento que ele estava passando pelo sofrimento, ele não sabia, mas mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando essa lição maravilhosa, que é a fragilidade humana e a soberania divina. E isso nos traz uma lição muito maravilhosa para que nós, cada dia mais, possamos confiar e esperar em Deus, mesmo diante das dificuldades e das adversidades que nós passamos no dia a dia. O sofrimento e a restauração de Jó. Isso nos deixa uma lição muito maravilhosa. Nesse quarto trimestre de 2020, nós temos como comentarista o pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, e já comentou outras lições em outros trimestres. O texto áureo da nossa lição, ele está em Jó, capítulo 31, versículo 4, e ele nos diz o seguinte: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó, capítulo 31, versículo 4, isso é o texto áureo, né? É o texto principal, o texto auge desta lição. Ou não vê ele, Jó falando, se referindo a Deus, os meus caminhos, ou seja, por onde anda, aquilo que eu faço, e não só os meus caminhos, mas conta todos os meus passos? Então, esse Deus é maravilhoso, é soberano, não é verdade? Então, não pense você que Deus não está vendo o que você faz, por onde você está caminhando, os passos que você está dando.
Então, quando você depende de Deus e é dirigido pelo Espírito Santo, você faz tudo conforme a vontade de Deus. Mesmo assim, vem o sofrimento, vem as adversidades, mas isso cada dia mais nos fortalece, aumenta a nossa fé, né, e a nossa confiança, sabendo que Deus é misericordioso para nos dar o livramento que precisamos e a bênção que nós tanto almejamos. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Hoje tive a oportunidade de conversar com um irmão meu irmão mais velho, que mora em Pernambuco, o Jonatas, e ele estava justamente falando a respeito disso, né? Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, hoje nós vemos que Deus sempre esteve no controle da nossa vida, nos livrando, nos guardando de acidentes, nos guardando da morte, nos guardando de momentos difíceis, e hoje nós vemos que era Deus que estava ali trabalhando. Isso porque nós sabemos que alguém estava intercedendo por nós. Não é verdade? Isaías, no capítulo 64 e o verso 4, ele deixa registrado uma passagem ali nesse versículo muito maravilhosa. Ele fala o seguinte, olha: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Não está na lição esse versículo, mas enquanto eu estava meditando e vendo essa verdade prática, eu lembrei-me dessa passagem bíblica de Isaías, que diz o seguinte, que Deus, esse Deus, ele trabalha em prol, em defesa daqueles que nele esperam. Por isso que o salmista ele foi muito feliz quando diz: esperei com paciência no Senhor. E Jó, nós não sabemos o tempo que durou, né, esse sofrimento de Jó, mas mesmo diante das adversidades, ele conseguiu esperar com paciência no Senhor. Não é verdade? E Deus se voltou para ele, reverteu aquela situação, né? E deu a ele tudo em dobro, dando a ele muitos bens, né? Muitos, restituindo, porque ele permaneceu fiel e esperou, mesmo diante das adversidades, com paciência no Senhor. E ele mesmo declara: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E que possamos assim, irmãos, assim como Jó, nós sabermos esperar com paciência no Senhor e sempre saber que o nosso Redentor vive. Glória a Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, que tem o tema A Última Defesa de Jó, dia 6 de dezembro de 2020. Nesta lição, queridos, perceberemos que Jó faz uma retrospectiva de sua vida. Ele pode ver o quanto foi abençoado, embora o momento presente contrariasse todo o seu passado. Ele não conseguia recuperar a esperança. O que Deus fez em nosso passado deve nos trazer a esperança para o presente. Tudo isso só é possível uma vez que estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos ter essa esperança. Do ponto de vista humano, é impossível recuperar a esperança diante da tragédia. Vocês já perceberam? Diante das adversidades. Porque quando tudo está correndo bem, é fácil. Mas quando vêm as adversidades, será que nós entramos em desespero? Será que nós perdemos a esperança? Será que nós conseguimos esperar com paciência naquele que tem o poder de reverter a situação? Então é isso que ele fala, olha, do ponto de vista humano é impossível, na verdade é impossível recuperar a esperança diante da tragédia. Todavia, na força do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é aquele que também intercede por nós, podemos recuperar, ou seja, podemos recuperar a esperança e saber que aquele que está acima de todas as coisas e tem todo o poder, ele sempre está nos ouvindo,
mesmo quando nós pensamos que ele tem nos esquecido e não está nos respondendo, mas ele sempre está nos ouvindo, porque ele é onisciente. É muito importante fazermos esse exercício retrospectivo, mas sem, contudo, perder a esperança. Olha a situação que Jó vivia. Ele vivia em abundância, era respeitado, era o homem mais rico do Oriente. Aonde ele chegava, as pessoas reverenciavam tanto autoridades, desde autoridades, né, até o menor servo, inclusive os servos dele. Mas ele sempre respeitava tanto as autoridades como respeitava os seus servos. E aonde ele chegava, ele era bem quisto. E diante da situação da adversidade, as pessoas se voltaram contra ele, até aquelas pessoas que ele ajudou. Isso acontece, né? Os amigos se afastam e muitas vezes aqueles que vêm para nos acusar, não é verdade? Diante da adversidade, mas que nós possamos aprender com Jó, porque a história continua, seja de forma diferente, particular para cada um, mas a história continua. Quando você está na abundância, quando você está na fartura, aí não falta amigos, não falta pessoas para ligar para você, para vir na sua casa, para estar onde você chega, você é bem recepcionado, você é bem atendido. E quando vem as adversidades que você perde o status da sociedade, a posse, né? Aí você chega, as pessoas até fogem de você e muitos, além de fugir, viram o rosto e muitos até criticam. Mas isso acontece com muitas pessoas. Mas que nós possamos, nesta manhã, aprender com essa lição tão maravilhosa com Jó, a esperar naquele que não nos decepciona, naquele que nunca nos deixa frustrado, mesmo quando, na maioria das vezes, nós pensamos que ele tem nos abandonado, porque não está nos respondendo, mas no momento da adversidade, no momento mais difícil, ele se revela e fala: eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu estou vendo o teu sofrimento. Mas a Bíblia também fala que ele não nos prova além daquilo que nós possamos suportar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós esperamos. Esse é o Deus que nós pregamos. Então, que possamos, meus irmãos, meus amigos, você que está me ouvindo nesta manhã de domingo, está me assistindo, creia que mesmo diante das adversidades, por mais frustrante que ela seja, existe um Deus nos céus que está olhando por você. E você é filho dele, você é filha dele. E ele está vendo o teu sofrimento. Então, isso é muito importante quando nós entendemos que fazemos esse exercício retrospectivo, mas sem, contudo, perder a esperança, mesmo diante das adversidades. Porque quando se espera, quando se tem esperança, é porque ainda há um motivo muito grande para continuar lutando. Quando tem esperança, é muito importante nós sabermos em quem nós esperamos. A nossa esperança está depositada em quem? Por quem você espera? O salmista já deu a resposta. Eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe quem vê você diante das adversidades, no momento de angústia, onde você se isola, onde você fica a sós com Deus, que de madrugada você se levanta, vai lá para o teu quarto, né? Dobra os teus joelhos, começa. É ele que se inclina, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida diante dessa lição tão maravilhosa. Vamos à introdução da nossa lição. Nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente, neste sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Então, isso tem tudo a ver com o tema da nossa lição de hoje, que é a última defesa de Jó. Não é verdade? A última defesa de Jó. Eu achei um texto interessante aqui. Nós temos o livro, o pastor, ele fez o comentarista da lição, ele fez, o pastor José Gonçalves, ele escreveu
um livro de apoio, que é esse livro aqui, né? Você está vendo aí invertido, mas é esse livro aqui que traz também o desenho da capa da revista desse 4º trimestre. Então, eu achei interessante aqui, na página 6 desse livro de apoio, quando fala da fragilidade humana e a soberania divina, né? Que é o tema desse trimestre, ele escreve o seguinte, aqui na página 6. Vi toda a minha insuficiência diante da fé robusta de um homem, que mesmo sem saber dos bastidores da sua prova, se manteve firme como uma rocha nas suas convicções. Ele foi provado por Deus, tentado pelo diabo, instigado pela esposa e acusado pelos seus amigos. Mesmo assim, ele não blasfemou. Como não se sentir pequeno diante de tanta grandeza? Grandeza de caráter que se manifestou em expor os seus sentimentos sem mascaramentos, mesmo quando eles pareciam questionar o próprio Deus. O Senhor exortou, mas não o recriminou por isso. Olha, ele fala aqui que Jó não sabia, mesmo sem saber os bastidores da sua prova. Hoje nós sabemos o que aconteceu, né? Quando Deus reuniu os seus filhos, de repente chega o inimigo, o arqui-inimigo de Deus e o nosso acusador, chega diante de Deus e Deus pergunta: olha, você vem de onde? Aí ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó? Aí Deus começa a dar testemunho de Jó. Aí ele fala: claro, mas também o Senhor abençoou ele, Deus deu bens material, o Senhor está sempre em comunhão com ele, que ele fala aqui da questão, Jó se lembra da prosperidade, tanto material como espiritual, porque ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. Aí o inimigo fala: mas o Senhor encheu ele, permita isso, aí Deus, tá bom, permita isso, Deus, tá bom, só não toca na vida dele. Então, nós temos que entender o seguinte: tudo que acontece conosco, não questione, não questione. Mesmo que você saiba da sua fidelidade para com Deus, saiba que tudo que está acontecendo com você é porque Deus está permitindo que isso aconteça. A vida é uma escola. Nós aprendemos durante a vida a depender de Deus. Quando você deixa de depender de Deus e perde a esperança, aí as coisas acontecem como um desastre, uma grande frustração. E muitos que não têm essa esperança em Deus, ele acaba cometendo até suicídio, não é verdade? Quando perde os seus bens, quando perde as suas propriedades, quando perde o status social, ele se isola e não tem o Espírito Santo de Deus para o confortar, para lhe dar esperança, né? E ele acaba com isso ouvindo o inimigo e tirando a sua própria vida, cometendo suicídio para se livrar dos problemas, achando que vai se livrar dos problemas. E não sabe essas pessoas que ela acaba saindo de um problema e entrando no outro pior e que até não tem volta, não é verdade? Então a palavra de Deus ela nos ensina nesta manhã a dependermos de Deus, a esperarmos no Senhor, termos confiança nele. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta lição desta manhã. Nós vamos ao primeiro ponto da nossa lição, e o primeiro ponto da nossa lição, ele traz o tema, o seguinte: Jó relembra seu passado de glória. Ele está dividido em 3 subpontos. Primeiro subponto é a prosperidade material e espiritual, o segundo subponto é o reconhecimento social, e o terceiro e último subponto é uma ponderação importante. Vamos ao resumo desse primeiro ponto. Eu achei por bem de fazer um resumo para nós ganharmos tempo. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação a seu passado. A primeira coisa que ele se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Lembra que eu falei dos bens espirituais, né? Bens materiais e espirituais. Ele lembra que Deus o protegia, abençoava ele, sua família, o orientava em meio às dificuldades e a presença de Deus na vida dele.
Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados, tomar conselho com ele, na verdade. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe uma vestimenta em adorno. Ou seja, ele tanto defendia a justiça, ele era tão justo, que ele defendia o necessitado e defendia o inocente, mas ele também, por ser justo e por ser amoroso, né, ele também punia o culpado, ou seja, ele era um juiz e ele sentava-se com os juízes para julgar. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava, tanto agindo com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filhos. O contrário disso não estava em sua agenda. Ou seja, ele, por saber que era um homem justo, temente a Deus, que tinha bênção espiritual, que tinha bens material e que vivia de uma forma que olhava para o necessitado, agia com justiça, mas também agia com amor, ele jamais esperava que sobreviessem para ele essa adversidade que aconteceu com ele, né? Não estava na sua agenda. Terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forjar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Ou seja, o comentarista ele está colocando aqui o seguinte: Jó, por ser um homem rico, de posse, né, tinha as suas propriedades, era o homem mais rico, mas ele era um homem justo. E ele atendia à necessidade do órfão, da viúva, tanto com alimento quanto com vestimenta, mas isso ele distribuía porque é assim que a Bíblia nos ensina: repartir o pão com o necessitado, né? Ajudar aqueles que precisam, seja com a vestimenta, seja com alimento, seja socorrendo de alguma forma. Principalmente as pessoas que fazem um trabalho social e vê a necessidade. É óbvio que existe N pessoas com N necessidades. Alguns são aproveitadores, não é verdade? Alguns são aproveitadores, vivem de aproveitar da bondade das pessoas. Mas Jó, por ser justo e ser amoroso, ele sabia diferenciar isso. Ele sabia fazer essa diferença. E hoje não é diferente, irmãos. É uma época bem distinta daquela de Jó, mas os problemas sociais continuam. E a Bíblia nos ensina a ajudar as pessoas a fazer o bem, não é verdade? As pessoas a atender a viúva. O próprio Tiago fala isso lá em Tiago, na sua epístola. Ele diz que a religião pura e santa para com Deus é essa: é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e fugir da prostituição do mundo, né? Da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Então, de fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas não era um socialista, como nos dias atuais que nós vemos aí, nessa questão política social que nós vivemos, né? O socialismo aí, as pessoas defendendo, mas não é isso que Jó era. Ele não era um socialista. Ele era um homem que fazia e obedecia à vontade de Deus, usava de amor, de justiça e de misericórdia para com as pessoas. Esse é o resumo do primeiro ponto da nossa lição. No segundo ponto, nós temos aqui, ó, Jó lamenta seu estado presente. E esse segundo ponto ele está subdividido também em 3 pontos distintos, que são os 3 subpontos. Desprezo por parte do jovem e das classes menos favorecidas, abatimento físico e emocional, e também Deus teria abandonado Jó? Então essa é uma pergunta. Lembra que eu falei no início que eu vejo uma certa semelhança? Jesus, no momento de angústia na cruz, ele clama, né? Ele clama: meu Deus, meu Pai, por que me abandonaste? Então Jesus teve esse sentimento que Jó
também teve. Num momento, ele achou que estava abandonado, que Deus tinha se ausentado dele pelo fato de Deus não estar ali assistindo ou conversando com ele. Mas Deus estava vendo tudo. Deus estava permitindo aquela situação para nos deixar, nos dias de hoje, uma grande lição para as nossas vidas e sabermos esperar o tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. Então, nesse segundo ponto, nós temos um resumo aqui para ganharmos tempo, como eu falei, fiz um resumo para nós entendermos. Então, Jó lamenta seu estado presente. Ele primeiro faz uma retrospectiva do seu passado de bênção, de abundância, né? E agora ele está lamentando o seu momento presente. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. As feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento e que, mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Quantas pessoas não passam por esse sentimento, né? De ajudar as pessoas, e na hora que ela mais necessita, ela clama e ninguém lhe visita, ninguém lhe ouve, ninguém dá uma ligação, ninguém manda uma mensagem, né? Esquece e isola as pessoas. E Jó se viu nessa situação. E isso traz um sentimento emocional, muitas vezes até frustrante. E às vezes, por conta disso, as pessoas se isolam e entram até em depressão. E pode evoluir para uma depressão profunda, que é algo muito terrível, né? Mas que nós possamos nos socorrer aos pés de Jesus, para que ele possa nos atender e vir ao nosso socorro. Mesmo que demore, mas que possamos esperar com paciência. Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Não é verdade? Olha o que eu acabei de dizer. Se Jó passou por esse sofrimento, se Jesus se sentiu nessas mesmas condições, quem somos nós para não passarmos? É verdade? Quem somos nós para não passarmos? Então, se Jó passou, se Jesus passou, quem somos nós para não passarmos? Então, fica aqui, meu irmão, minha irmã, diante das adversidades da vida, mesmo diante dessa situação que nós estamos enfrentando de pandemia, quando muitas pessoas perderam muito e outras perderam praticamente tudo, né? E lhe restou apenas a roupa do corpo. E com Jó não só sobrou a roupa do corpo, mas a roupa do corpo manchada pelas chagas que ele tinha, que por certo cheirava mal, né? Aquelas feridas, as roupas manchadas daquela secreção, daquele momento difícil, né? Olha a situação que ele chegou. A ponto da pessoa, depois de ter perdido seus 7 filhos, suas 3 filhas, de um dia só, né? Além de perder seus bens, perder sua família, a única pessoa que lhe resta é a esposa, a pessoa que ele, a esposa da sua mocidade, que ele mesmo fala que nunca a traiu, que ele fez um concerto com Deus, né? E com os seus olhos, para não olhar para uma virgem a desejá-la, né? E nós vemos isso nesta lição aqui, que ele nunca traiu a sua esposa, a ponto de dizer, se isso aconteceu, que ela seja escrava de um outro homem.
Então veja que situação, a honestidade desse homem, o sentimento de pureza e de confiança que ele tinha da forma que ele procedia diante de Deus. Ele fez uma reflexão introspectiva do seu passado e não achava que estava sendo injustiçado, que Deus estava por trás de tudo aquilo, né? Que ele estava pensando, Deus está. Aí ele fala, olha, não saí do ventre da minha mãe, não vou tornar para lá, Deus me deu, Deus tirou, e bendito seja o Senhor, e não blasfemou, que era o que o inimigo queria que ele fizesse. Então, quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Se Jó passou, se Jesus passou, quem somos nós para não passarmos, não é verdade? Agora, vamos ver a intensidade da luta que nós estamos passando. Será que a luta que eu e você está passando pode se comparar à de Jó? Será que a luta que eu e você estamos passando pode se comparar à de Jesus? Mesmo que se compare, não podemos perder a esperança. Amém, meus amados? Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. E esse terceiro e último ponto, ele também é dividido em 3 subpontos. Esse terceiro ponto é o futuro em aberto de Jó. Nesse último ponto, o futuro em aberto de Jó, nós vemos aqui Jó em defesa de sua ética sexual, Jó em defesa de sua ética social e Jó busca a resposta de Deus. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvio de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quanto olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os nossos olhos. Ou seja, aquele que atentar para uma mulher para desejar, já em seu coração cometeu adultério. Lembra essa passagem de Jesus nos seus ensinamentos? Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humildade, nós falamos isso aí, e atendia às necessidades dele. Os escravos, mesmo sendo seus próprios, tinham liberdade para o procurarem. Então fica aqui a nossa lição nesta manhã para lembrar e que lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 27. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Ah, quem me dera um que me ouvisse! Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus, o Filho de Deus, ele mesmo nos justifica. Olha o que fala Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio da graça. É verdade? E também o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 17 a 18, fala que Jesus, ele nos atende, nos justifica e nos socorre, porque ele mesmo passou por essas situações e pode socorrer os seus irmãos que estão passando por dificuldade. Conclusão da nossa lição. Nesta lição, vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado e de como agiu com integridade e justiça com o próximo. Vimos que Jó nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que o desonrasse moralmente, e mesmo depois de tudo que ele passou, a sua integridade estava intacta como antes. Ou seja, ele não blasfemou de Deus. Então fica aqui, meu irmão, fica aqui, minha irmã, um conselho, uma lição maravilhosa que possamos extrair nessa lição de número 10, que nós aprendemos nesta manhã, que é a última defesa de Jó, de não perdermos a esperança e de sempre que precisarmos, diante das adversidades, lançar as nossas necessidades e os nossos anseios
e as nossas angústias diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Agradeço ao meu pastor presidente Antônio Batista Maia, ao meu pastor Davi Pereira Santana, que é o segundo vice-presidente no campo de Cascavel, a coordenação da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa os abençoar, dando um domingo de bênção, e que vocês possam ouvir essa mensagem e receber de Deus e guardar no coração, para que nós possamos prosseguir. As adversidades vêm, mas temos um Senhor que cuida de nós. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.